Dando continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje vou meditar no capítulo 18. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, continua, Senhor Jesus, me iluminando, me dando sabedoria para que eu possa continuar, Senhor, explicando e falando a respeito da Tua palavra, especialmente agora no livro de Atos dos Apóstolos. Estou aqui diante do capítulo 18, que o Senhor possa falar comigo e com aquela pessoa que possa vir a ver esse vídeo. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então começa o capítulo 18 dizendo assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então aqui na primeira parte do capítulo 18, nós vimos que depois que Paulo sai de Atenas, ele chega na cidade de Corinto. E lá ele se encontra com um judeu chamado Áquila e sua esposa, chamada Priscila. Esse casal, eles estavam fugindo de Roma, porque Cláudio, o imperador romano, determinou que todos os judeus saíssem de Roma. Então eles saíram de Roma e foram parar na cidade de Corinto. E lá na cidade de Corinto eles se encontram com Paulo. Tudo isso como uma providência de Deus, né? Para que eles pudessem se encontrar ali na cidade de Corinto. Por quê? Porque tanto Paulo quanto Priscila e Áquila tinham a mesma profissão, eles eram fazedores de tendas. E diz assim que, posto que eram do mesmo ofício, e eles começaram a trabalhar juntos e a morar juntos, sendo que todos os sábados eles iam para as sinagogas e pregavam, e muitos judeus e gregos eram convertidos ao evangelho. No versículo 5 diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aqui a partir do versículo 5 até o versículo 10, até o versículo 11, nós vamos ver que Paulo se une também a Silas e Timóteo, porque Silas e Timóteo também descem da Macedônia e vão se juntar a Paulo. E Paulo continua testemunhando, né, falando sobre Jesus Cristo. Só que muitos se opõem a Paulo, mas Paulo, é como se Paulo chegou ao limite, a paciência de Paulo, ao enfrentar tanta oposição, que ele diz assim: opondo-se eles e blasfemando, aí sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa era contígua à sinagoga. Ou seja, ele estava dentro da sinagoga falando, pregando, mas muitos estavam se opondo a ele, à pregação. Então Paulo sacode as vestes e diz: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. E ali ele sai, né, e entra na casa desse homem chamado Tício Justo, na casa que era vizinha à sinagoga. Tício Justo ali também, como ele era temente a Deus, crer no Senhor Jesus, né? E como também Crispo,
que era um dos principais da sinagoga, também crer no Senhor com toda a sua casa, né? Só que Paulo, ele já estava pensando em ir para outra cidade, sair da cidade de Corinto, mas Deus, à noite, ele tem uma visão e diz que, Deus diz a ele que não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará te fazer mal. Pois tem muito povo nesta cidade, ou seja, Deus ainda tinha muitas pessoas que iriam se converter dentro da cidade de Corinto, e Paulo, ali na sinagoga, Paulo toma uma decisão, quer deixar tudo, mas aí da noite Deus diz a ele, não, você não vai, não temas, ninguém vai te fazer mal, porque eu ainda tenho muita gente nesta cidade que ainda precisa ouvir o evangelho. No versículo 12, aí diz, quando porém Gaio, que era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gaio declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos, mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gaio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Então aconteceu aqui um fato, né? Que Gaio, procônsul da Acaia, levantaram-se contra Paulo, né? Diante do tribunal, levaram uma causa para o tribunal, mas esse procônsul vai defender Paulo diante do tribunal. E ali, os que estavam ali na sinagoga, com raiva, porque Gaio foi a favor de Paulo, né? Ou seja, mandou que eles, os judeus, tratassem dos problemas que eles estavam sendo levados para ele resolver. Mas aí eles agarram Sóstenes, um principal da sinagoga, e batem, espancam ele diante do tribunal. No versículo 18 diz assim, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, chegados a Éfeso, deixou-os ali ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecessem ali mais algum tempo, não acendeu. Mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Ou seja, aqui vai se tratar do final da segunda viagem missionária. Paulo passou 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, porque no começo, quando ele começou logo na cidade de Corinto, houve aquele problema lá onde onde blasfemaram e houve muita oposição a ele, e ele dentro da sinagoga, ele rasga suas vestes e diz que vai para os gentios, que vai sair da cidade de Corinto, mas aí à noite Deus dá um aviso a ele, dizendo que não, que ainda tem muita gente ali na cidade de Corinto, que ele vai ser usado para que muitas pessoas se convertam. Aí ele fica e passa 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, até que no final, depois de 1 ano e 6 meses, Paulo resolve sair da cidade de Corinto e ele vai e navega para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Ou seja, eles saem da cidade de Corinto e vão para a cidade de Éfeso. Quando eles chegam na cidade de Éfeso, Paulo chega na sinagoga, prega aos judeus, mas ali ele deixa Priscila e Áquila na cidade de Éfeso e parte para a Cesareia, né? E depois, havendo passado ali algum tempo, ele vai sucessivamente à região da Galácia e de Frígia, confirmando todos os discípulos, ou seja, ele volta novamente para a região da Galácia, mas para ver aquilo antes, onde ele tinha passado, se realmente estavam confirmados os discípulos que ele tinha deixado. No versículo 24 diz assim, nesse meio tempo,
chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Cristo é Jesus. Então, quando Paulo sai da cidade de Éfeso, ele deixa Priscila e Áquila. Mas logo após Paulo sair da cidade de Éfeso, quem é que chega? Esse judeu, esse homem chamado, esse judeu, chega à cidade de Éfeso, que é natural de Alexandria, que o nome dele era Apolo. Diz que era um homem eloquente e poderoso nas escrituras, ou seja, ele tinha grande conhecimento das escrituras. Então, logo quando ele chega, ele é instruído no caminho do Senhor, ele se encontra com Priscila e Áquila convidam Apolo para participar com eles, né, para continuar com a pregação do evangelho lá na cidade de Éfeso. E ele começa a falar ousadamente na sinagoga, né? E ali Priscila e Áquila tomam ele para consigo, ou seja, para junto com eles, com aquele casal, continuar o trabalho que Paulo tinha deixado. Então aqui nós vimos nesse capítulo 18, né, que Deus trabalha em ambientes desafiadores. Mesmo em Corinto, Corinto era uma cidade conhecida pela sua imoralidade, era uma cidade idólatra, uma cidade corrompida. Então Deus tinha que usar Paulo para trabalhar ali naquele lugar. Mas Paulo, quando chega, a gente viu lá que ele teve um entreveiro lá na sinagoga com outros que estavam lá, os judeus que estavam lá ouvindo, né? E ali Paulo quer sair da cidade de Corinto, mas Deus não, diz, mano, não temas, eu estou contigo, você vai ficar, porque aqui ainda existem muitas pessoas para serem alcançadas pelo evangelho. E a gente vê que na cidade de Corinto, mesmo uma cidade idólatra, imoral, a gente vê que Deus trabalhou através de Paulo e muitas pessoas foram alcançadas. Então aqui nós aprendemos que nós não devemos subestimar o poder de Deus em lugares difíceis de Jesus alcançar as pessoas. Às vezes a gente acha, não, mas fulano, essa pessoa nunca vai ser alcançada com o evangelho, ela é muito difícil de Jesus falar e trabalhar no coração dela. Não, mas a gente tem que confiar que Deus é quem faz o trabalho de convidar e de chamar essas pessoas para o reino dele. Nós temos apenas que pregar o evangelho, né? É assim que a gente vê aqui no capítulo 18. E também nós vimos que o sustento do ministério, ele pode vir de diversas formas. Aqui, Paulo trabalhou com as próprias mãos para poder se sustentar lá na cidade de Corinto. É tanto que Deus providencia um casal que tem a mesma função de Paulo, que eram fazedores de tendas. E ali eles se encontram, não foi por acaso. Por quê? Porque Deus, ele queria juntar tanto Priscila e Áquila quanto Paulo para eles poderem fazerem tendas e ao mesmo tempo trabalhar na obra, né? Então Deus também pode usar o meu trabalho secular, o seu trabalho secular, para abrir portas para o evangelho. Então nós temos que aproveitar oportunidades no nosso trabalho secular para levarmos também a palavra de Deus. E Deus, ele é quem cuida dos detalhes, né? Deus trabalha, né, no coração das pessoas. Agora, nós é que temos que ter essa visão de em que momento, que hora nós temos que levar essa palavra. Porque o medo, ele não deve nos paralisar. Paulo queria paralisar ali naquela hora. Quando ele vai estar na sinagoga, que acontece aquele entreveiro dele com aqueles judeus que se opõem à pregação dele, ele diz aqui que ele sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, ou seja, sobre vocês
caiam à condenação eterna, porque vocês não querem saber de Deus. E ali Paulo, é como se Paulo tivesse sentido medo. Mas aí Jesus o encorajou. Deus à noite fala com ele e diz a ele que ele não tivesse medo. Ele diz, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Assim também, nós também não devemos temer por falar a palavra de Deus. Nós temos que falar a palavra de Deus. Porque o evangelho, ele avança por meio de diferentes pessoas, né? Cada um contribui com seus dons para a missão. Então, nós temos que usar os dons que Deus nos dá, se é a pregação, se é o que Deus nos der para fazer, se for para evangelizar, falar da palavra de Deus, nós temos que fazer isso. Agora, a fidelidade a Deus não nos isenta de oposição, mas Deus garante proteção e fidelidade em meio às lutas que nós enfrentamos. Então, isso foi o que nós vimos aqui no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Amém?